Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar a seção 5.2, onde trataremos da derivada primeira. A derivada primeira, gente, nada mais é do que pegar uma função e derivar uma vez. Então eu tenho lá a função f, derivo ela uma vez, obtenho f'. A gente vai perceber que f' vai nos possibilitar estudar o crescimento da função f de uma maneira relativamente simples, né? Uma vez que a gente conheça os pontos críticos, né, a gente vai conseguir estudar, né, o crescimento de uma função apenas observando o comportamento da sua derivada. Olha só, sobre crescimento e decrescimento, né, eu pensei em começar geometricamente, por quê? Porque a gente meio que já entende esses conceitos, ou já se deparou, né, com essa ideia de crescimento e decrescimento, e muitas vezes se depara ainda, né? Quando você está ali vendo o noticiário, né, lendo um jornal ou algo na internet, você vê lá um gráfico. Você rapidamente identifica os pontos nos quais aquele fenômeno em questão está crescendo ou decrescendo, né? Então, de certa forma, intuitivamente a gente consegue estudar o crescimento. Eu diria que até uma pessoa semi-alfabetizada consegue mais ou menos observar ali, né, em um gráfico, um ponto que, ou um intervalo no qual aquele fenômeno em questão está crescendo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente vai explorar aqui ao longo desse vídeo. Então, temos aqui o seguinte, nesse primeiro caso aqui, observe que eu tenho um fenômeno que ele está o quê? Crescendo. À medida que eu aumento aqui da esquerda para a direita, vamos pensar sempre assim, né, no eixo x, eu percebo que o meu fenômeno aumenta, né? Então, se eu for aqui de x1 para x2, a fx1 é o quê? Menor que a fx2, ou seja, o valor, a imagem x2 aumenta. Então, nesse caso, o fenômeno é crescente. Aqui ele cresce estritamente, ou seja, somente cresce. Por outro lado, eu tenho um fenômeno aqui que decresce estritamente, ele só decresce. Mas o que a gente observa? Que à medida que aumenta aqui a variável aqui no eixo x, né, a minha função o quê? A imagem o quê? Diminui. Então, x1 tem uma imagem maior do que x2. Tá certo? Se isso aqui é um fenômeno temporal, à medida que o tempo passa, o que acontece? O fenômeno está mostrando uma diminuição. Por outro lado, eu tenho aqui um caso misto, né, um fenômeno misto. Perceba que, ora, ele cresce, né? Por exemplo, eu vou indo aqui, ó, ele está crescendo, e chega nesse pontinho aqui, ele dá uma parada, começa a decrescer, dá uma parada aqui e volta a crescer novamente. Observe que os pontos de parada são o quê, gente? Nesse caso aqui, pontos críticos. Se você observar nessa função aqui, não tem pontos críticos, que provavelmente não vai ter tangente horizontal. Até se tiver, talvez esteja aqui numa pontinha, mas vamos supor que esse gráfico aqui ele está, né, descendo. Ele não está estabilizando aqui para ter um ponto crítico, nem esse aqui. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu percebo que a mudança de crescimento se deu exatamente nos pontos críticos. Então, a gente vai precisar do ponto crítico mais um pequeno detalhezinho para estudar o crescimento de uma função. Então, gente, olha, o que eu coloquei aqui, né, a gente, claro, precisa algebricamente, porque a gente vai ensinar o computador a fazer. Então, se a gente quer que o computador faça algo, a gente tem que entender o fenômeno aqui de forma algébrica, tá certo? De forma literal. Então, ó, os conceitos de crescimento e decrescimento são postos nessa definição aqui, que é a definição 1. O que nós temos aqui? Ó? Uma função f é dita crescente em um conjunto A pode ser um intervalo, né? Se para quaisquer x1 e x2 pertencente a A, se x1 for menor que x2, então a imagem de x1, a fx1 é menor que a fx2, que é o que ocorre aqui. Ó. Se eu pegar dois pontos quaisquer, um menor que o outro aqui, o x1 menor que x2, a imagem x1 vai ser sempre menor que a imagem x2, porque o fenômeno está aumentando. Então a tendência é que se eu aumentar de x1 para x2, a imagem também aumente. Analogamente, uma função f é dita decrescente em um conjunto A se para quaisquer x1 e x2 pertencentes a A, se x1 for menor que x2, agora inverte, troca-se os papéis. A imagem de x1 é maior do que a imagem de x2, que é o que ocorre nesta. Então eu vou aumentar de x1 para x2, o que acontece com a minha imagem? Ó, ela sai daqui e vem para cá, ela diminui. E aí, claro, né, aqui eu tenho uma função mista que ora cresce, ora decresce. Então aqui eu teria que tomar cuidado. Se eu pegar um valor de x1 aqui e aqui, né, ele vai estar nesse recorte aqui do gráfico, vai ser crescente. Mas se eu pegar entre esse ponto aqui e esse, vai ser decrescente. Se eu pegar depois desse aqui, desse ponto crítico, vai ser crescente. Certo? Eu até coloquei aqui umas tangentezinhas, não sei se você está observando, porque a gente vai precisar delas quando for enunciar o teorema, certo? Que vai seguir agora. Então, o teorema a seguir irá relacionar o sinal da função derivada de uma função f com o comportamento da mesma quanto ao crescimento ou decrescimento. Certo? Então, o que o teorema 3 diz? A gente vai ler ele aqui e vamos voltar para
isso aqui, para a gente ver como é que é simples aplicá-lo. Ou pelo menos a ideia dele, como é que é simples. Olha só, se f' de x maior que zero para todo x no intervalo AB, então f é crescente em AB. Quer dizer, você derivou e está substituindo todos os pontos lá de AB e está vendo que não muda o sinal, fica sempre positivo. Então você diz que sua função, a f, do qual a f' se deriva, é o que? Ela é crescente. Se a f' for negativa para todo x em AB, então f é decrescente em AB. O que acontece, gente? Olha, vamos observar aqui. Eu não sei se você notou, mas se você pegar uma função que tem um comportamento como esse, um comportamento crescente, derivar ela e substituir um certo ponto aqui, né, digamos um pontinho aqui, você vai ver que a derivada dela aqui vai dar o quê? Vai dar positiva. Por quê? Porque a tangente aqui, ó, ela está o quê? No sinônimo como se fosse algo que subindo, uma subida. Né? Então o sinal da derivada aqui provavelmente vai ser o quê? Positivo. Por outro lado, ó, a tangente aqui está decaindo. Se você pegar uma função aí em um certo intervalo que ela decaia, você vai lá no GeoGebra, né, digita lá uma função qualquer, e aí você vai observar o seguinte, tem um ponto que ela está decaindo ali. Pega um valorzinho, né, deriva a função e substitui para você ver se não vai dar negativo, que é exatamente o que essa tangente aqui está indicando. Ó, um comportamento que descendente, ó, ele está descendo. Então, nesse caso, você vai perceber que a tangente aqui vai representar uma derivada negativa. Né? O coeficiente angular da reta aqui vai ser negativo. Por outro lado, aqui eu tenho diversos comportamentos. Se eu pegar um cara antes desse ponto crítico aqui, ó, percebe que o ponto crítico ele é um ponto de separação de crescimento, né? Antes desse ponto crítico, ó, qualquer tangente que eu pegar aqui, ela está o quê? Subindo. Por outro lado, se eu pegar entre esse ponto crítico aqui e esse, qualquer tangente que eu pegar aqui, ó, ela está descendo. E, analogamente, depois desse ponto crítico, qualquer ponto que eu pegar aqui, ela está o quê? Subindo, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver mais em detalhes, tá certo? Isso na prática. Então, vamos estar trabalhando esse exemplo aqui, tá certo? Onde nós vamos estudar o crescimento de todas essas funções, não tudo no mesmo vídeo, né? Vamos fazer mais ou menos umas 2 por vídeo, tá certo? Para não ficar muito cansativo. Mas aí você vai ver que é bem simples. Isso aqui vai se resumir basicamente a achar os pontos críticos e substituir alguns valores, né, na calculadora e ver o resultado. É algo assim de uma complexidade que eu diria relativamente simples se achar os pontos críticos for simples. Pode ser que achar o ponto crítico seja difícil, porém, lá no começo eu falei do método de Newton, né? Aí você vai ver que o método de Newton vai fechar mesmo qualquer buraco que você tem aí, certo? Com relação à dificuldade de achar algum objeto, né, uma solução da equação. Você vai ver que o método de Newton é um método fantástico nesse sentido, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Talvez você não tenha entendido ainda 100% esse vídeo aqui, né? Porque eu não fiz nenhum exemplo nele, para não ficar muito grande, mas no próximo, quando eu fizer esse exemplo aqui, você volta e revisite essa figura que você vai entender. E eu vou também fazer bastante desenho, né? Para cada um aqui vai ter um desenhozinho para a gente explicando, mostrando, né, as conclusões que a gente chegou. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.